Bom, Agualusa, então, mais uma vez, obrigado por ter acedido ao nosso convite e não tanto para falar já do seu novo romance, mas para estas polémicas que suscitaram tem estado a suscitar algum debate, fundamentalmente a opinião que o Agualusa tem, quer em relação ao posicionamento ideológico do Venâncio Mondlane, quer também em relação à opinião que a Gualusa tem hoje sobre o combate à corrupção, a opinião generalizada em Angola, ou pelo menos alguma opinião em Angola, fundamentalmente aquela que é conhecida, entende que o combate à corrupção fracassou na medida em que inicialmente foram detidos alguns, mas que depois hoje há indícios, pelo menos, de que muitos membros do executivo do presidente João Lourenço continuam com as mesmas práticas. Aliás, essa questão do contrabando de combustível e tanto outros indícios parecem traduzir a ideia de que a corrupção efetivamente não desapareceu como era expectável que desaparecesse. Agolosa, bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, você quer que eu comece por responder sobre o Mondlane? Bom, por favor, ok, fique então, à vontade. você disse que eu classifiquei o Mondlane como bolsonarista. Ora, não fui eu que classifiquei o Mondlane como bolsonarista. O senhor Mondlane gravou e divulgou na internet um vídeo que qualquer pessoa pode ver, no qual ele presta homenagem ao Jair Bolsonaro, ao qual ele chama meu irmão, e depois presta homenagem a seguir a um outro jovem bolsonarista, o Nicolás Ferreira, que é conhecido pelas suas posições ultra-bolsonaristas. Então não é sequer uma opinião minha, não se trata de uma opinião, não se trata de um delito de opinião, trata-se de um facto. Este senhor, o senhor Mondlane, assumiu-se como bolsonarista. Ok? É tão simples como isto. Não é uma opinião minha, é um facto que você pode verificar indo à internet, indo ao YouTube e vendo esse vídeo. Não é uma opinião minha. Essa é a primeira coisa. Então, não, este texto que o Ngolani escreveu, que de facto é de uma violência imensa, não é? Um texto de ódio, de incentivo, inclusive, ao linchamento, e que me trouxe ameaças de morte, etc., imediatamente, logo a seguir nas redes sociais, não faz qualquer sentido, porque ele teria que se insurgir contra o senhor Mondlane, não contra mim. Não é? Ele está a matar o Correio, não é? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Agora, você me pergunta, eu ontem, por exemplo, estive a ouvir, tenho ouvido sempre, a live do senhor Mondlane. O que ele diz, eu concordo com quase tudo que ele diz ali. Ele fala, ontem falou do corte da internet, que é ilegal, absolutamente. Falou nos direitos dos cidadãos, concordo com tudo. Então, é difícil discordar dele. Não? Agora, o que não sabemos é se ele pensa assim, daquela forma, que não parece um discurso bolsonarista, ou se aquilo que ele vai fazer depois terá a ver com alguém que admira o Jair Bolsonaro. Evidentemente, quem admira o Jair Bolsonaro não admira a democracia, porque o Bolsonaro, muitas vezes, inúmeras vezes, tem feito apologia à ditadura, tem falado no regresso a uma ditadura militar, tem feito o elogio de torturadores, então não é um democrata. Você não pode admirar o Bolsonaro e apresentar-se como democrata. Não é possível fazer isto. Agualusa, deixa-me dar nota de que, além do Agualusa, tem o Marcelo Mosse, que é também jornalista moçambicano, que escreve para a Carta, para o jornal, a Carta, que também, a Carta de Moçambique, também tem de facto esta opinião de que o Venâncio é próximo, chega ao Bolsonaro. Não é uma opinião, veja se entende. Não é uma opinião. Não. Uma coisa é uma opinião, outra coisa são factos. É diferente. Sim. Agora, está bem, retifico. Queria dizer eu que, para além do facto, da opinião, constatação e de que ele tem esta colação ou tem esta ligação, estou a dar nota de que há um outro jornalista, Marcelo Mosse, também, da Carta Moçambique, escreve um texto
e tem de facto esta opinião, tem esta fala da aproximação do Venâncio ao Chega e ao Bolsonaro. Portanto, está apenas a reafirmar essa ideia de que não é apenas uma constatação feita pelo Agualusa, mas também um facto, como diz o Agualusa, é um facto, e tem aqui este texto que queria acrescentar. Era isso. Sim, Ok. Agualusa. Então, Ok. pronto, o Agualusa entende que o Agora, texto... relativamente à segunda questão, eu Não, também acha... Queria diga. saber, acha que o texto foi desproporcional? Mas basta ler o texto. O texto é um manifesto de ódio, é uma coisa inacreditável. Numa pessoa que era, bom, que eu sempre tomei como amiga, não é? Eu sempre defendi, até hoje, e continuarei defendendo os seus livros, mas quer dizer, que era visita de casa, não tem sentido nenhum. Se ele discorda da minha opinião sobre algum ponto, sendo meu amigo, primeiro telefona-me, conversa comigo. Agora, fazer um texto de apelo ao ódio, num contexto em que as pessoas estão em estado de grande nervosismo, com manifestações violentas, etc., etc., a ocorrer, isto é muito grave, não é? É muito grave, é de uma Mas, gravidade. Bom, ficamos sem o vídeo do Agualusa. A Agualusa terá perdido a internet ou então. Bom, não temos Agualusa. Acho mas ele consegue ouvir-nos? A Golosa consegue ouvir? Se sim, estiver, estamos sem imagem, é possível que nos esteja a ouvir. se estiver em Moçambique, acho que a internet anda difícil. Se estiver. Não está em Moçambique, seguramente. É? Não está em Bom, Moçambique, seguramente. Se estiver em Moçambique, vai voltar a internet, certeza. sim, é possível. Provavelmente ele esteja a ouvir. Se calhar. Parece-me que. Mas se estiver a ouvir, podemos continuar a falar, não? Não tem Sim, nada. Não está a ouvir, senão ele estaria a falar, não é? teria reagido, não é? Pronto. Teria Teria a reagido. reagir, sim. Sim. Pá, que chatice, pá. Chatice, exatamente. Sim, problemas da internet. Está a voltar. Essas Já coisas temos? terá que eventualmente sair e voltar a entrar. Sim, se calhar, se a Golosa estiver a ouvir-nos, Tem está bem, rapazes ficarem atentos. Saiu está certo. agora. Talvez Sim, volte a entrar. a Golosa sim. Saiu. Depois. Bom, sim. Enquanto isso, Graça, qual era a sua opinião? Não, Estava. eu queria perguntar ao Agualusa, se o facto de Mondlane elogiar o Bolsonaro faz dele também necessariamente. Já voltou. Alô? Aqui. Sim, Ok. água. Sim, a Golosa, sim. Agora conseguimos. Desculpa, aconteceu uma coisa. Sim, sim. Sim. Então, acho realmente que o texto do Ungolani foi exagerado, sem dúvida alguma, não? Ok. Agualusa, Graça, por favor. Agualusa está a ouvir-me? Estou a ouvir. Agualusa, num contexto de forte crispação política em Moçambique, o facto do Agualusa haver associado o Mondlane ao Bolsonaro, uma pessoa cuja, portanto, como tu próprio disseste, que é um indivíduo fascista, é um indivíduo que prega a ditadura, o regresso da ditadura no Brasil, é um tipo, um indivíduo racista, é um indivíduo que nega o Estado de Direito, põe em causa os resultados das eleições. Portanto, o facto de num contexto como esse, portanto, o Agualusa associar aquele que é considerado, pelo menos por uma boa parte da população, como vencedor das eleições moçambicanas, não era expectável que provocasse esse tipo de reação. Repara, não fui eu que associei. Ele associou-se. E não é nada secreto. Ainda por cima, eu não divulguei algo que fosse, enfim, uma coisa escondida. Não. É público. Quem gravou e divulgou este vídeo foi o Venâncio Mondlane. Portanto, não é algo de que ele se envergonhe. Ora, num contexto destes, você precisa saber, além do mais, é bom que toda a gente conheça quem é o seu líder, não é? Quem é? O que é que ele pensa?
Nós já tivemos experiências em Angola muito negativas por irmos atrás de pessoas sobre as quais não conhecíamos tudo, não é? Em qualquer lugar, aliás, é bom que as pessoas conheçam aquilo que os seus líderes pensam. Então, se há alguém que tem que se explicar, é o Sr. Venâncio Mondlane, que até agora não se explicou. Porque ele podia ter vindo a público dizer, não, eu realmente gravei esse vídeo, mas estou equivocado, pensando bem estava errado. Ele não disse isto. Portanto, é legítimo pensar que ele continua a admirar o Sr. Jair Bolsonaro. E aí há uma contradição, como tu próprio reconheces, há uma contradição. Não é possível defender ao mesmo tempo a democracia e elogiar e admirar alguém como o Bolsonaro. Não é possível. Portanto, há aqui alguma contradição que seria bom esclarecer. Volto a dizer, o discurso do Mondlane, no geral, é um discurso muito sensato. Tirando agora com as manifestações, já ali um exagero e que vai levar 40 milhões de pessoas ou 4 milhões de pessoas para Maputo, não vai levar 4 milhões, evidentemente. Há ali muito exagero e um tom demagógico em muitos aspectos. Mas, no geral, eu concordo com ele, com as críticas dele, inclusive com as críticas dele a Frei Lima. E compreendo, obviamente, o descontentamento das pessoas em Moçambique relativamente ao partido no poder. Só que eu acho que é preciso ter muito cuidado com as lideranças. Que lideranças nós queremos? Esta ideia de santificar as lideranças é uma ideia perigosíssima em democracia. Em democracia, você tem que pensar nas lideranças como servidores do povo, como pessoas que são, inclusive aquelas que estão no aparelho de Estado, que são funcionários públicos, que estão ali transitoriamente a cumprir um papel e depois saem, vão à vida delas. Mas o Agalusa não santifica o Bolsonaro, o Mondlane, nem se recomenda a santificação de nenhum ser humano. Mas o Agalusa digamos, é generoso em relação à qualificação, a avaliação que faz do novo candidato, portanto, eleito. Não, o candidato, veja bem, as críticas que me fizeram, também ninguém desmente. Os dados que nós temos agora do Chapo são esses. Não se reconhece. Não se conhece. Não quer dizer que não existam, mas a gente não pode fazer sobre aquilo que não sabemos, classificar alguém não sabendo. Não se conhece nenhuma ligação a negócios ilícitos, a corrupção. Não se conhece. E as pessoas que trabalharam com ele reconhecem que fez um bom trabalho. Isto é o que se conhece dele. É uma pessoa afável e tem 2 metros de altura. É o que se conhece dele. Então, são fatos também. São fatos. Estou atento a fatos. O que eu disse no meu artigo, inclusive, foi que ele começa mal, porque começa sob suspeita de corrupção. Também disse que eu, pessoalmente, não acredito naqueles resultados. Mas também não acredito na vitória do Venâncio Mondlane. Por razões muito concretas. O Venâncio Mondlane aparece atrelado a um partido que ninguém conhecia antes. Um partido tão pequenino que nem sequer está representado nas mesas de voto em todo o país. Então, um partido nestas condições, dificilmente se pode esperar que tenha uma grande votação. Então, o Venâncio Mondlane tem aderência nas cidades? Tem. Tem aderência entre a juventude das grandes cidades? Tem. É indiscutível. É absolutamente indiscutível. Significa que pode ganhar num país que é predominantemente rural e onde ele não é conhecido fora das grandes cidades? Eu tenho dúvidas. Pode ter acontecido. Eu tenho dúvidas. Deixe-me ter as minhas dúvidas. Eu tenho dúvidas que seja possível ganhar num contexto desses. Mas pode ser. Quer dizer, o que nós temos que exigir agora é uma transparência nas eleições, não é? Quer dizer, vamos, então, ok, houve fraude, houve irregularidades, vamos atrás dessas irregularidades. Ele pode até exigir novas eleições. Para mim parece-me justo. Eu era capaz sou muito capaz, quer dizer, aceito isso. Acho que se eu estivesse no lugar dele, era o que eu faria. Agora, proclamar-se vencedor, como ele fez, antes dos resultados serem conhecidos, isso não é bom. E não é bom sinal. Mas agora ele tinha contagem ele fez uma contagem paralela? Fez uma contagem paralela que agora não consegue apresentar. Não é? É o que o Marcelo Mossi escreveu a dizer exatamente isso. A dizer ele que apresente os resultados. Mas ele apresentou? Que haja fraude.
deixa-me dar nota de que, Mas, pelo Cândido, menos, posso, Cândido? sim, boy. Sim, bom dia, Bom dia. Golusa. Um abraço. Eu Abraço. penso que eu acho que as pessoas. Eu li o artigo, né? Eu penso que o Golusa, que é escritor, sabe disso melhor do que nós, não é? A questão dos títulos, não sei o quê, não é? E como é que isso se torna, eventualmente, o facto mais importante, não é? Verdade. Do artigo, não é? Até porque Porque, algumas pessoas só leem o título. estou a dizer, eu tenho quase certeza que, eventualmente, muitas pessoas que estão a criticar, se calhar, nem foram ler, não é? Porque quando a pessoa lê o artigo completo, não é? Fica a perguntar, pois, então, aonde é que o Eduardo Que é discorda bolsonarista. não se consegue perceber qual é que é de facto a discordância, se é que existe, a não ser a avaliação que o Golusa faz do próprio Mondlane, não é? E aí também eu penso, não sei se eu tenho eu posso fazer isso ou não, mas, por exemplo, essa explicação que o Dor nos está a dar, não está no artigo, não é? No artigo não está, penso eu que eventualmente poderia estar, no fundo, só para balizar as coisas, não é? E evitar O que é que não está? Peço desculpa. O que é que não A está? questão dele ter assumido isso, feito o vídeo, acho que não vi. Está, sim, senhora. Ok, O ok. parágrafo que está no artigo é exatamente esse parágrafo a dizer. Nem faço, e repare que eu não comento, eu não faço adjetivações. Eu limito-me a dizer: o senhor Mondlane gravou e publicou na internet um vídeo no qual presta homenagem ao senhor Bolsonaro. E nem digo o resto, por exemplo, ele chama o Bolsonaro de meu irmão. Antes disso, ele agradece a igrejas evangélicas bolsonaristas que o apoiam. Ok? Então, ele recebe apoio direto de igrejas bolsonaristas. Isto é conhecido. Ok? Mas isto por si só não define. Sabe porquê? Porque o Frelimo também recebe. Sim, porque por isso é que eu penso que eventualmente. Também recebe Aí, apoio de igrejas bolsonaristas. Agora, eu não ouvi o senhor Daniel Chapo vir a público e elogiar o Bolsonaro. Não ouvi. Se tivesse ouvido, teria feito a mesma coisa. Mas não ouvi. sim, como. E gravar e divulgar, atenção, gravar e divulgar um elogio público ao Jair Bolsonaro não é uma coisa qualquer, não é um gesto simples. Não é. É uma coisa com gravidade política. É um ato que tem que ser cobrado pelos seus eleitores e tem que ser esclarecido. As pessoas que estão a segui-lo têm o direito de saber se ele sustenta ou não essa posição. Tem o direito de saber. Não é uma coisa menor, é uma coisa importante. Eu penso que isso é importante, eu estou completamente de acordo. Eu não sei se. Não, eu vejo, por exemplo, em Angola, não é? A UNITA, por exemplo, não é? Está naqueles grupos partidos de direita, ou sei lá, não é? É que às vezes nós vemos também muitos jovens políticos andarem em fotografias com André Ventura. Eu não sei, mas isso é uma dúvida, não é? Eu não sei se no nosso contexto, não é? O significado que se atribui ao Bolsonaro no Brasil, por exemplo, ou ao Ventura em Portugal, é o mesmo que nós estamos aqui a atribuir. Ou seja, quando um jovem angolano político, né, faz uma fotografia com o Ventura e publica, divulga aquilo, etc, etc, eu não sei se as pessoas têm consciência do que estão, Bom, do que mas estão aí, fazendo. aí estamos Eu, noutra discussão, que eu, é, se eu, eles não eu não têm sei. consciência, se não Sim, têm consciência, deveriam ter, não é? sim, sim, E tudo isso bem, mas sim, sim, sim. é um Portanto, atestado de minoridade política, sim, sim, não é? sim. Mas o que eu penso aí, eu acho que tem duas ou três coisas. Número um, para todos os efeitos, no caso da Galusa, é um estrangeiro que está a fazer uma apreciação crítica a um país, não é? Só aí já os nacionais já ficam assim com Mas uma. isso é uma xenofobia, não é? Eu Sim, posso claro, fazer, sim, sim. eu tenho direito de fazer uma apreciação política sobre o que se passa nos Estados Nos Unidos, Estados porque faço, Unidos, sei, não sei é? disso. E Não, vou-lhe sei. dizer mais, se eu tivesse feito uma apreciação política do Mondlane inteiramente positiva, ele, o próprio Ungolani, no caso, ter-me elogiado Uhum. e teria achado que eu teria feito muito bem. Portanto, a crítica só surge, neste caso, sendo um estrangeiro, porque o estrangeiro está a fazer uma apreciação negativa. Coisa que eu nem fiz, repare. Eu limitei-me a constatar um facto.
Eu penso que sim, eu acho que Ok? sim. Eu penso Até que nesse porque, volto a dizer, se eu ouvir, se eu tiver que Sim, mas julgar, ignora. se eu Agora, tiver que ignora. julgar ponto, o- aquilo que ele diz, eu ainda ontem o ouvi, eu concordo com ele. No geral, há ali Agora, aspectos, eu acho que há um eu tom penso, demagógico. Gualês, eu acho que está a acontecer, acho é mesmo isso. Isto é, nesse momento, qualquer pessoa, a maioria das pessoas que estão acompanhando Moçambique, o facto que relevam essencialmente, não é? É termos alguém finalmente que está a enfrentar supostamente um sistema, não é? Que as pessoas consideram profundamente injusto, antidemocrático, Com toda e a alguém razão. que, em princípio, as pessoas acabam de falar, que em tese está inclusive disposto a morrer por essa causa. Isto, alguém que está a lutar, em princípio, não é? Ele não está lá. Pela Ele não democracia. está em Moçambique. Não, estou a dizer, mas nesse momento, pelo menos do ponto de vista Neste momento não está em Moçambique. Ele próprio reconheceu, ainda ontem na live, reconheceu que não está em sim, Moçambique. sim, sim, sim. Portanto, Ele disse. neste momento não Agora, está disposto a morrer. Vamos sim, ele ver. Ele parece. ontem afirmou que estaria na quinta-feira em Maputo. Vamos Sim, ver se está, não é? Mas Vamos ver se Eduardo, ele está. já tem, quer dizer, ele tem estado em Moçambique, quer dizer, foi Sim, há poucos dias, esteve naquelas sim, manifestações, sim. etc, não é? depois, Isso depois é um saiu do facto, país. não é? É um facto. E, Depois saiu do país. Tudo isto, agora vamos lá ver. Isto levanta muitas outras questões. Por exemplo, como é que ele sai e entra? Levanta questões que não são favoráveis ao governo moçambicano. Atenção. Ao funcionamento do governo. Quer dizer, eu nem acredito que isto fosse acontecer em Angola. Não é? Como é que uma pessoa como ele sai e entra quando quer? Sim, mas sim, mas, não está proibido? Agora não está Não, proibido não, de não. sair? Não está proibido de sair. Mas o governo não sabia para onde ele tinha ido. Eu estou a falar do ponto de vista da estrutura do governo moçambicano. É estranho que o governo não saiba para onde ele foi, para onde vai, onde é que está. É estranho. Sim, agora, deixa-me fazer uma questão. Agora, deixa-me fazer não, uma questão. Cândido, não tinha acabado de falar, depois o Eduardo interrompeu-me. O que eu estava a dizer, Peço eu desculpa, acho que peço desculpa. causa alguma, me traz a curiosidade ou estranheza, não é? É realmente nesse momento que as pessoas estão mais a relevar, que eu acho que é razoável, não é? É toda essa luta do povo moçambicano, liderado ou não por Mondlane, e de repente alguém está, parece mais estar interessado, né, com essa componente de ser um bolsonarista, quer dizer. Mas é que essa componente não é um mero detalhe. Essa é a questão. Não é um mero detalhe. É uma coisa muito importante. É relevante saber-se isso. Você não pode seguir um líder sem saber quem é esse líder. Sem saber o que é que está por trás. E, portanto, enquanto ele não esclarecer essa posição, isto é relevante. É muito relevante. Mesmo esclarecendo, continua a ser relevante. Não é um detalhe. Agora, a Agora, população tem toda a deixa-me. razão. Claro que a população tem razão. A população está indignada, está completamente farta do regime. Eu estou de acordo com isso, como em Angola. Como em Angola. Mas você não pode seguir qualquer líder. Não é? Estamos a ver o que é que está a acontecer agora nos Estados Unidos. Não pode seguir qualquer líder. Agora, deixa-me saber. Mas, deixe-me só terminar. E em Moçambique existem boas lideranças. Você tem boas lideranças na Renam, embora tenham sido afastadas. Tem o Manuel Araújo na Renam, que é um líder, enfim, é uma pessoa extraordinária, tem feito um trabalho extraordinário na região dele, mas que foi afastado pela própria Renam. Vamos ver agora, com a saída de Yusuf, o que é que acontece. Você tem as pessoas do MDM, que é um partido com pessoas muito sérias. Quer dizer, você tem boas lideranças em Moçambique. Mesmo Mas o que não se líder deste impuseram. pequeno partido, Não se mesmo o impuseram. líder deste pequeno partido do Podemos, que aliás se demarcou do Mondlane na questão das manifestações violentas, não é? Mesmo o Albino Forquilha, me parece uma pessoa sensata e me parece um bom líder da oposição. Mas a Galusa, essas boas lideranças que falam, não se impuseram, não se manifestaram. Né? É verdade, tem razão. De que vale a qualidade deles se eles não se manifestam, se não se... Não, eles se manifestam, eles não conseguem ter a mesma audiência do... O Venâncio Mondlane é um homem extremamente inteligente, extremamente articulado, com um discurso muito poderoso. Digo isso também no meu artigo. Então tem mérito. Tem méritos, mas ninguém diz que não tem méritos. Ninguém discute os méritos dele como orador, ninguém discute. O líder. Provavelmente, na sequência do que o Boio perguntou, é que um escritor credenciado como a Galusa consegue ver no Mondlane, digamos, consegue ver no Mondlane aqueles traços característicos
do fascista Bolsonaro? Eu já lhe acabei de dizer, no discurso dele, Além de, digamos, o discurso dele não é do o fator discurso comum dele. que podem ter, que é o Ontem, apoio da igreja, bem, mas é que não é um detalhe. Quem É que consegue não é um ser detalhe. réplica do Bolsonaro em África? Fazer o elogio ao Bolsonaro, a uma pessoa como o Bolsonaro, não é um detalhe. Não pode ser visto como um detalhe, um pequeno detalhe, não é. É uma coisa grave. Agora, o discurso dele, volto a dizer, que ele faz esse elogio. Ele está a dirigir-se às igrejas evangélicas, portanto, esse é o contexto. E sabemos que as igrejas evangélicas brasileiras, muitos deles apoiam o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é sobretudo apoiado pelas igrejas evangélicas. É Mas disso ele que eu podia estou falando. ele podia ter feito já seria estranho, vamos convir. Mesmo um elogio, um agradecimento às igrejas evangélicas que são bolsonaristas e que são de extrema-direita, já seria um erro político, no mínimo. Mas não é isso que ele faz. Ele faz um elogio aberto ao Jair Bolsonaro, tratando como irmão. Isto é grave, não vale a pena, quer dizer, e é mais grave ainda não tentar ver isto. Isso não está no teu dele. texto. Hã? Isso não está no teu texto. Isso não está no Está teu no meu texto. texto. O que é que não está no meu texto? A referência do Mondlane ao Bolsonaro como meu irmão não está no teu texto. Não está. Podia estar. Ainda era pior, não é? Isso não está. Não devia estar. Não está tudo. Está que ele faz um elogio ao Bolsonaro. Tá? E quem quer vai ver. Tu podes ir ver. Vai ver o que ele diz. Agora, eu passo já a palavra aqui ao Paulo Inglês também. Agora, eu pergunto, o Agualusa consegue compreender que no contexto africano, e como conhece o contexto africano, haja gente com predisposição para uma ideologia de direita, extrema-direita? Não, da extrema-direita bolsonarista, que como o próprio, ainda o Graça disse há pouco, é uma extrema-direita racista? Não acho. Acho que um africano não pode ser bolsonarista, é uma contradição nos termos. Você não pode promover ideias que desvalorizam o homem africano. Se você é africano, isso não tem pés nem cabeça. Não quer dizer que não exista, porque existe todo tipo de aberrações em todos os lugares do mundo. Não é? Também há negros a votar nos Estados Unidos no Trump. Latino-americanos a votar no Trump. Como a negra a votar mulheres a votar no Trump. Chega. Não é? Bem, no Chega é outra questão. O Chega ainda é outra questão. São questões semelhantes, não são exatamente as mesmas. Mas sim, o Chega até tem deputados negros. Até acho que é o único partido no Parlamento com deputados negros. Não é? Mas o Chega, enfim, eu nunca ouvi, pode ser que sim, eu nunca ouvi o líder do Chega a fazer um discurso contra os negros. Ouvi contra os ciganos. Contra os negros nunca ouvi. Mas o Trump sim. É equivalente ou não, Paulo? É equivalente ou não? Agora, como polícia matou um jovem negro em Portugal, o Ventura disse que era bom que matassem mais? Como? Sim, exatamente, é verdade, tem razão. Ventura, agora que morreu um negro, não é? O Ventura disse que era bom que matassem mais, não é? Exatamente, pronto, então lá está. Quer dizer, também não compreendo, de qualquer maneira também não. Então, falando do Bolsonaro, é incompreensível. Eu sei que em Moçambique também há pessoas, até jovens, eu conheço, que são bolsonaristas, que dizem, que referem, e em Angola também temos isso. Mas isso, a meu ver, é um sinal de imaturidade política. Não é? É porque as pessoas não têm um conhecimento profundo daquilo que é o Bolsonaro, porque senão não podiam apoiar o Bolsonaro. Paulo Inglês, por favor. Bom dia a todos. Não tem nada a Acho que o microfone do Paulo é preferível ver aquele. Não. Sim. Ou este pequeno. Este? Okay. Sim, agora está melhor. Sim, muito bom dia a todos os ouvintes e também especial bom dia ao Agualusa. Eu quase não tinha nada a dizer, simplesmente eu vi o texto do Agualusa, a opinião. É assim, há um ponto que é, o Agualusa pode ter a opinião que quiser, não é? Portanto, não precisa de aval nosso para... Esse programa não é para dizer se o Agualusa devia ou não devia dizer aquilo, de dizer o que quiser. Agora, enquanto conteúdo, a gente sim, porque o Agualusa é uma pessoa pública e a gente pode sempre conversar e discutir sobre o conteúdo das suas afirmações. Nesse sentido, eu acho que é interessante. Sim. Eu, do seu ponto de vista, sei lá, se calhar seja uma questão um pouco prosaica, chamou-me a atenção o facto de teres dito que o Venâncio era um Bolsonaro, em vez de dizer moçambicano, disse africano, né? Fiquei mais curioso com esta articulação
de ele ser uma comparação assim, tipo de Bolsonaro, de como se o Venâncio representasse, não é? A África, não é? É o africano. Podia ser só moçambicano ou Venâncio só. Tipo, o Venâncio podia ser uma versão local do Bolsonaro, digamos assim, não é? Um exemplo. Agora, dizer Bolsonaro africano, isto é que me deixou curioso. Mas, como digo, são questões, não é? De pontos de vista, e ponto de vista é sempre a vista de um ponto, não é? E discutíveis. E depois, também é verdade que, neste momento, essa de tensão social, é claro que também não é bom perder de vista quer dizer, a luta que está a fazer, está a liderar o Mondlane contra Frelimo, mas também é verdade que ele deve ser escrutinado. Eu também nisso estou de acordo. Mesmo aqui em Angola, tivemos uma discussão há pouco tempo por causa do Vucu-Vucu, não é? Cujo partido foi legalizado. A discussão foi também sobre os seus valores, se foi comprado, quem era. Continua, ainda não Sim, terminou. sim. Portanto, é interessante sempre a gente escrutinar quem é o líder, não é? Que está a dirigir. Eu acho que também eu acho que o João Lourenço, não sei se foi muito escrutinado quando era candidato, não é? O próprio Agostinho Neto, quer dizer, o facto de não escrutinar, confundir a causa que a pessoa defende e a bondade ou os valores da pessoa também é perigoso, não é? Agora, mas também acho que eu acho que isso foi escrito mais para os brasileiros, fiquei com a impressão, do que para porque os moçambicanos, sei lá, muitos não sabem quem é o Bolsonaro, sabem assim, né, de longe, mas não sentem tanto como sentem os brasileiros. Eu sou brasileiro de esquerda, algo assim, outros não de direita. Por isso, a relevância daquilo foi mais assim por uma certa intelectualidade, digamos assim, do que propriamente para aquelas pessoas que estão a acompanhar o Mondlane nessa luta, nem sequer se aperceberam, não é? Portanto, isso é uma discussão mais nossa, não é? De uma certa elite, entre aspas, que se sentiu tocada, do que propriamente que impeça alguma coisa sobre a sua luta. Agora, é verdade que isso pode tirar credibilidade ao Mondlane num certo espaço, não é? Se os brasileiros de esquerda que estão a acompanhar Moçambique e pensarem, ok, este afinal é o Bolsonaro, então se calhar não vale a pena apoiar, ou a luta dele se calhar não é uma luta de justiça, não é uma luta pela democracia, é só um Bolsonaro de lá que quer ter o poder e depois exercer o mesmo poder que eventualmente terá exercido o Bolsonaro. Eu acho que nesse sentido é que pode ser um pouco, pode não ter sido conveniente, é a minha opinião, não é? Portanto, estou só a dar uma opinião de algo, quer dizer, pode levar ao engano aos leitores brasileiros sobre o que está a se passar em Moçambique, independentemente das afinidades do Eduardo Mondlane, do Venâncio Mondlane. Este era mais ou menos o meu ponto, mas de resto eu acho que tu podes muito bem dar a tua opinião, não é? Afinal, deixa-me só explicar a questão do título. O título tem exatamente a ver com aquilo que nós estávamos discutindo aqui. O que eu quis foi mostrar a contradição entre ser bolsonarista e africano, que para mim é uma impossibilidade. Portanto, o título joga nessa contradição nos termos, nesse oxímoron, um bolsonarista africano, algo que para mim não deveria ser possível. Não é? Portanto, é uma pequena brincadeira com o facto de, para mim, não ser possível ser africano e ser bolsonarista, ou não deveria ser. Não é? Agora, talvez o essencial nesta conversa seria, mesmo em relação ao que disseste sobre o Brasil, que é absolutamente verdade, claro, se um brasileiro souber que está ali um bolsonarista ou alguém que fez um elogio ao Bolsonaro, vai ter muito mais resistência a apoiar. Por isso mesmo. A sua luta, apoiar a sua causa. Por isso mesmo o Venâncio Mondlane deveria esclarecer isto. Não é assim? Deveria esclarecer isto. Bom, posto isso, podemos avançar no debate. A outra questão que tem que ver com a apreciação que a Golusa faz. Essa é mais fácil. É mais fácil. Em momento nenhum eu digo que não há corrupção. O que eu digo, vamos lá ver, eu digo que a corrupção, enquanto projeto de Estado, ou seja, aquilo que o senhor José Eduardo Santos, o engenheiro José Eduardo Santos, chamava acumulação primitiva de capital.
Porque ele tinha isso como projeto de Estado, de enriquecer uma certa camada de pessoas para fazer aquilo que ele considerava necessário de criar uma nova burguesia. Esse projeto de Estado desapareceu. Formalmente ou na prática? Formalmente. Quer dizer, eu nunca ouvi o João Lourenço dizer nós vamos proceder à acumulação primitiva de capital. Ok, Não, mas não, uma coisa é formal, quer dizer, uma coisa é uma questão formal, outra coisa é questão prática, não é? Não é? O que é que mas é uma importa? diferença enorme. É como a escravatura. Uma coisa é você ter uma escravatura instituída, outra coisa é você ter situações de escravatura. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é um projeto de Estado e outra coisa é haver corrupção. São coisas diferentes. Agora, que existe corrupção, todos nós sabemos que existe corrupção. E que o combate à corrupção ficou pela metade, isso é pacífico. Estamos todos de acordo. Até o MPLA está de acordo, suponho eu, não é? Toda a gente sabe disto, é público. O que acabou foi a corrupção como projeto de Estado. Isso é uma diferença grande. Ok? Bom, Água Lusa, bom, não concordando obviamente com a tese do Água, mas respeito a opinião do Água Lusa, porque uma questão é proclamação formal de que, ok, já não há corrupção, ou calo-me, nada digo, não é? A outra questão é os efeitos práticos da corrupção que a sociedade continua a sentir. Quer dizer, o que é mais importante para a sociedade e para o Estado? Uma proclamação formal da existência ou não existência da corrupção, ou a questão prática, aquela Olha que bem, tem olha bem. Uma envolvido as coisa, pessoas. quando você diz eu vou proceder à acumulação primitiva de capital, você está a autorizar. Está a autorizar toda a gente a ser corrupta. Está a defender a corrupção. É diferente. Uma coisa, um momento em que você defende a corrupção, porque a corrupção é um projeto político, e outro momento em que você, na verdade, é corrupto ou aceita a corrupção, mas a contesta. São coisas um pouco diferentes. Hein? Não é uma Mas agora, coisa, Lúcia, não. deixa eu ver. Uma coisa é, eu proclamo, eu proclamo, então, supostamente, formalmente, a corrupção, mas mantenho as leis que criminalizam a corrupção. Parece. Como é que o É Agualusa mantido. diz? Não. Como é que o Agualusa diz? Olha, o José Eduardo dos Santos proclamou O formalmente José a Eduardo corrupção, Santos assumiu mas isso nunca se publicamente revogaram como um as leis. projeto político. Sim, mas Era nunca um se revogaram projeto as leis que político. criminalizam a corrupção. Hã? Não percebi. Nunca se revogaram as leis que criminalizam a corrupção. No tempo de José Tem Eduardo de dizer, Santos? sim. Ok. O Código Penal é de 86, continua a criminalizar a corrupção. O peculato, que é basicamente o crime imputado aos funcionários Certo, públicos, certo. continuaram no Código Penal. Quer dizer, parece, como é que Certo. podemos dizer que é Quando que é você uma tem, política vamos lá ver, de quando Estado e ao você tem mesmo um tempo chefe de mantém as Estado, leis? eu concordo Diga? consigo, quando você tem um chefe de Estado que vem dizer nós vamos proceder à acumulação primitiva de capital, ele está a legitimar a corrupção. Isso vai de alto a baixo, não é assim? Sim, Vai de alto a parece. baixo, porque toda a gente se sente autorizada a praticar a corrupção, não é? Então há uma diferença. Foi só isso que eu disse. O resto concordo, evidentemente estamos todos de acordo, acho que não há divergência em relação a isso. Agora, podemos discutir também, porque eu disse, acho que o Graça tinha falado nisso, que o governo não era um completo desastre. Não é um completo desastre. Quer dizer, um completo desastre não é um elogio. Se eu disser assim, o Graça não é um completo desastre, não estou a elogiar o Graça. Certo? Agora, sim, não é um completo desastre. Se fosse um completo desastre, o presidente Biden não iria visitar Angola. Não é? Eu tenho aqui o relatório à minha frente do Índice Ibrahim de Governação Africana. Angola Indica está que na Angola posição 36. passou a 36ª posição, é o país lusófono que mais cresceu nos últimos 10 anos e apenas entre 2023 e 2024 aumentou 5,8 pontos. Bom, não é um completo desastre. Depois tem Não, crítica. nós Atenção, temos depois... 56, somos 56 países e Angola está na posição 36. Exatamente. Mas subiu, não é assim? Cresceu, foi o país que mais cresceu nos últimos 10 anos. Se cresceu nos últimos 10 anos, não é um completo desastre. De Depois, 2019 a 2021. 2019 a 2021, atenção. porque ele diz, o relatório, deixa-me só dar nota, de que de 2019 a 2021 diz que cresceu. De 2022 até aqui não restou nenhum crescimento, é o que o relatório também diz.
e apenas entre 2023 e 2024 aumentou 5,8 pontos. Aumentou também. É o que está aqui escrito. Aumentou. Aumentou menos, mas aumentou 5,8 pontos. Então, sim, cresceu. Depois faz críticas. E todos nós sabemos, não é? Também não é difícil. Mas, quer dizer não é um completo desastre. É reconhecer apenas isto. Quer dizer, há pontos que estão melhores e outros que nós todos sabemos, e sobretudo as pessoas que vivem em Angola, que estão muito pior. A qualidade de vida, etc, etc, etc. Mas é só reconhecer isso. Não é um completo desastre. Eu não sou um observador independente. Não apoio nenhum partido político. Ok? Sim, mas faz estaria opinião. sempre mais Mas na faz opinião. oposição, Agora, Lusa, faz mais do opinião. lado E do a opinião governo. influencia, pode? Ou não? Estive sempre mais do lado da oposição do que do lado do governo. O que não significa que quando o governo, ou alguém do governo, faz alguma coisa com a qual concordo, eu não diga que estou de acordo. Quer dizer, acho que isso é um mínimo em democracia. Não é? E por alguma razão, volto a insistir, o presidente Joe Biden vai a Angola. Se fosse um completo desastre, não iria, certamente. Não, Vai a Angola. Valusa. Não tem nada a ver? Tem a ver. Há uma relação direta, agora, Lusa? Há uma relação direta. Se fosse um completo desastre, se fosse ingovernável, o que é que ele ia lá fazer? Ele vai lá porque sabe que pode tirar alguma coisa dali, porque alguma coisa está a funcionar, senão não iria. Ou porque há interesses? Há interesses, evidentemente, mas só há interesses porque alguma coisa está lá a funcionar. Senão não haveria interesse nenhum. Se fosse um completo desastre, se o país fosse um completo desastre, não haveria interesse nenhum. Então, eu acho que temos que ter também, mesmo estando na oposição, sobretudo porque estamos, não é? Temos que ter ser lúcidos e reconhecer quando as coisas estão a ir melhor, a gente diz que estão a ir melhor. Quando estão a ir pior, criticamos. Não é só criticar. Sim, mas agora, Lusa, mas acha que há gente a criticar o facto de termos gente hoje a comer em contentores quando no tempo da guerra... Calma, já lá vou. Há gente hoje a fazer uma mera crítica porque pretende fazer mera crítica quando diz, e são dados oficiais, cerca de 13 milhões de angolanos estão na extrema pobreza hoje. Há gente hoje a comer em contentores quando, por exemplo, no tempo da guerra, nem sequer tempo da guerra, e nós andamos aqui nas zonas urbanas em que haviam projetos como da PAM e outros em que impediam inclusive que as pessoas pudessem comer em contentores porque tinham o que comer, alguma coisa, milho ou o que fosse, mas tinham alguma coisa a comer. Então como é que o Água Lusa pode fazer uma relação entre, bom, compreendo que tenha havido alguma melhoria, não estamos contra a pessoa que governa, estamos a avaliar as ações deste governo, não é? E aquilo que é prático. Hoje... Mas, repare, não sou eu que digo que houve melhorias, são estes relatórios. Não é? Sim, estes relatórios depois também apontam retrocessos. Agora, Lusa, eu estou a dar quanto às nota... liberdades pessoais, vamos lá. Ignora o facto de nos últimos 5 anos 55 mil angolanos terem migrado para Portugal. Não, tem toda a razão. Alguma coisa está muito errada, óbvio. Quanto às liberdades pessoais, houve um retrocesso de 8 pontos. Menos 19,4 na crença na liberdade de expressão e menos 1,5 ponto na liberdade de imprensa. Importante. Enquanto no ambiente digital a redução foi de 13,6. A gente sabe porquê, não é? Sabemos porquê. Então, claro, tem que se ver onde é que está a progredir, onde é que está a regredir e temos que nos concentrar onde é que está a regredir. E claro que na qualidade de vida das populações tem havido retrocessos. E, portanto, temos que lutar por isso, contra isso, naturalmente. Graça, boio. Fala inglês. Boio. Boio, algum... Não, o ponto é que, sei lá, acho que é uma conversa um bocadinho difícil, de certa forma, né? É evidente, não é? Quer dizer, eu não consigo perceber bem quando o Água Lusa diz que o governo do João Lourenço não é... Como é que está aqui no jornal? Um completo desastre. Um desastre completo. Agora saiu aqui. Muito pelo contrário, não é? Acho que para mim, a não ser que o jornal pode ter, também às vezes acontece que o jornalista cria headlines e a gente tem que ver se realmente aquilo é o que a pessoa disse ou quis dizer, não é? Mas quando alguém diz para o que está em causa, né? Que o governo João Lourenço não é não quero me enganar,
Diz que o governo de João Lourenço está aqui. Muito pelo contrário, né? A pessoa pergunta, ok, mas em que é que o Agualusa se está a basear para dizer não acho que o governo de João Lourenço seja desastroso. Pelo contrário, não é? Aí temos que dizer, antes de dizer, a Agualusa tem que dizer primeiro o que é uma coisa desastrosa, por exemplo, não é? Se dizer que desastrosa é um país que está em guerra, não sei o quê, aí tem razão, não é? Depende de qual é a qualificação que é atribuída à expressão desastrosa, né? Agora, o que nós sabemos, o que nós podemos saber é que o governo de João Lourenço, se nós pensarmos que um governo serve para garantir melhores condições de vida para as pessoas, pelo menos garantir as condições para que as pessoas tenham melhores condições de vida, que um governo, nós os democratas consideramos que um governo tem que promover a democracia, não pode ser o inimigo das pessoas. Estamos de acordo. Que o governo é. Se nós entendermos que um governo que não seja desastroso tem que permitir que as pessoas tenham um mínimo de liberdade e não ir preso porque diz que o presidente é incompetente, não é? Portanto, se nós partimos... Mas as pessoas vão presas por dizerem que o presidente é incompetente? Exatamente, por ultraje, sim, em Angola, sim. Quem é que está preso por ter dito que... Tem jovens presos, Eduardo. Por terem dito que o João Lourenço era incompetente? Exatamente. Não é? Se nesse momento eu dizer ao presidente que ele é incompetente, pode ser considerado isso um crime de ultraje, de acordo com o Código não sei de quem. As pessoas simplesmente estão presas por fazer uma avaliação da governação. Não é? E não é nem mais do que isso. Não é? Portanto, se nós considerarmos qual é a finalidade de um governo, no essencial, okay? Porque nós até podemos ter corrupção e as pessoas viverem bem. Vamos lá ser sinceros. Toda a gente, em Luanda, toda a gente, em qualquer lugar, se revolta contra o governo e diz que o governo é incompetente. Toda a gente. Alguém está a fazer segredo em Luanda? Você ouve as pessoas a esconderem as suas opiniões em Luanda? Sinceramente. Você vai a um jantar e as pessoas estão a inibir-se de dizer que o governo é incompetente? Toda a gente diz. Eu acho que é difícil encontrar alguém a elogiar o governo. Sim, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que não ia toda a gente presa. Quer dizer, toda a gente que eu conheço, em todo lado em Luanda, quando eu vou a Luanda, ouço as pessoas a falar mal do governo. Eu não ouço ninguém a falar bem. A falar mal ou a fazer uma avaliação negativa? É a mesma coisa? Fazer uma avaliação negativa. Okay. E com razão. Eu não ouço ninguém a fazer avaliações positivas. Nem do próprio governo, nem do próprio MPLA eu ouço. Eduardo, porque essas pessoas do MPLA, quando estão informalmente, como vocês sabem muito bem, vão fazer elas próprias uma crítica ao próprio governo. Então não há ninguém, eu não conheço ninguém em Luanda que avalie o governo de forma positiva. Eu não conheço. Está bem, mas o que eu disse é um facto, nem uma opinião, ok? Que há pessoas que estão presas por delito de opinião, isso existem, ok? Isso é um facto. Está aí o Cândido, que é jornalista, não é? E saberá isso tanto quanto eu, não é? E os jovens estão presos hoje só por fazer uma apreciação da governação. Não é? Essa coisa, quer dizer, não lembra ninguém. Não é? Mas agora, só para concluir, se nós considerarmos qual é o fim de um governo, e se nós considerarmos que aquilo que mais importa no governo é a vida das pessoas, e se o Agualusa concordar que a situação da vida das pessoas, que é o que mais importa, piorou, ou está sempre a piorar, em princípio, vamos concluir que esse governo, desse ponto de vista, é de facto um governo desastroso. Agora, se nós acharmos assim, mas ele disse que vai combater a corrupção. O presidente João Lourenço, não sei se o Agualusa se apercebeu ou não, há uma cerimônia de tomada de posse do atual juiz do Tribunal de Contas, okay? Que em microfone aberto, o presidente disse literalmente que aquele órgão não devia dificultar os processos de contratação pública. Isso em microfone aberto. Isto é, aquilo é claramente uma orientação de que aquele órgão importante não devia fazer o que é suposto fazer para controlar o processo de contratação pública. Isso é um apelo ao quê? Está a dizer claramente
que todos esses concursos de simplificação, que todo mundo, a maioria das pessoas critica, que é aí onde está a grande corrupção, é o facto de grande parte de projetos de milhões e milhões de dólares, tudo praticamente sem concurso público. Se isso não é uma solução formal da corrupção, não sei o que é isso. Né? Sim, Portanto, do ponto de vista daquilo que realmente importa, não é? Que é a atuação do governo, e o presidente João Lourenço tem uma coisa, entre aspas, boa, ao contrário de João Lourenço, de José Eduardo Santos, ele fala, não é? E fala mesmo, portanto, isso foi dito por ele. Ou seja, nós não precisamos fazer grande esforço, né, para perceber que tipo de presidente é que nós temos. Não é? Ele disse que a pobreza relativa, disse ao juiz do Tribunal de Contas que não podia, o Tribunal devia facilitar os processos de contratação pública, que aí, nós, acho que há vários relatórios de bilhões de dólares que são feitos sem concurso. Pela primeira vez, patrimônio do Estado foi entregue aos tribunais, supostamente os tribunais e a Procuradoria-Geral da República, que se revertou a favor de titulares. E nunca... Isso esteve na lei, não é? Esteve na lei a dizer que os juízes têm direito a 10% do suposto patrimônio recuperado da corrupção. Não é? Isso é formal, não é? Portanto, o que eu penso, eu não sei depois, como eu disse inicialmente, depende de como é que o Eduardo classifica uma coisa desastrosa. Acho que não temos faltava essa informação para vermos exatamente que se for dito faz ou não faz sentido. Portanto, do ponto de vista de democracia, o país não melhorou, não é? Não há melhoria do ponto de vista de democracia, ok? Do ponto de vista daquilo que importa, que é a vida das pessoas, as coisas estão tão piores. Do ponto de vista de lógica de governação, não há nenhuma lógica de governação. Não é? Não há nenhuma coisa que a pessoa vê, ok, isso faz algum sentido. Exonerações, nomeações, Luanda em 5 anos, 6 anos, 5 governadores, o governador vai para Benguela, fica uns meses, faz umas obras, salta para Luanda. Não há nada, no meu entender, pelo menos, não é? Que a pessoa pode ver, ok, e pior do que isso, Eduardo, não há coisas que estão a ser feitas hoje que a pessoa pode dizer, ok, isso está a ser feito, amanhã isso vai gerar um outro tipo de resultado. Né? Uma luz de fundo, como se diz, né? Uma luz no fundo do túnel. Pelo menos isso, não, só criticam por criticar. Mas isso são factos. Né? Quando a pessoa olha como é que as pessoas estão, como é que a vida das pessoas está, o governo não é um governo que faz sentido, as decisões não fazem sentido, não se percebe que há uma lógica aí. E dizer que isso é um desastre para a vida das pessoas e para o país. São 10 anos, é mais ou menos como Moçambique, conheço 10 anos. Uma década de um país a ser governado tal como está a ser governado, e, no meu entender, é um completo desastre. Não é? Sim, Que é o futuro das pessoas, são as crianças. Moçambique tem uma vantagem aí. De acordo com a FAO, mais de 13 milhões de angolanos não têm o que comer. Não é? Agora, quando a pessoa olha, quando a pessoa olha para essa realidade, não é? E daquilo que lhe desperta, diz, não, isso não é bem tão desastroso, porque o outro dizia que é uma comunicação primitiva de capitais, esse não disse isso. Tipo, quer dizer, da pessoa, ok, tudo bem. Não é? A pessoa diz, ok, tudo bem. Não, eu compreendo. Graças. Talvez um ponto interessante, comparando com Angola e Moçambique, há muitas diferenças entre os países. Há algumas diferenças que são positivas para o lado de Angola, do ponto de vista, por exemplo, das linhas de fratura. Angola não tem as linhas de fratura até religiosas que Moçambique tem, por exemplo. Mas Moçambique tem uma coisa de vantagem, que é no partido, no poder, há uma série de correntes fortemente contestatárias, não é? Que denunciam o facto do partido ter sido tomado por gangues de criminosos, de corruptos, etc. E isso a gente não vê em Angola. Mas ainda mais um motivo, quer dizer, isso é terrível. Eu penso, ou percebo, de certa forma tento perceber o Agualusa, mas aí não consegui perceber mesmo, porque eu não sabia
qual é a definição, qual é o conteúdo qualificativo de desastre. Eu entendo isso. Quem vive, quem nem precisa viver em Angola para saber que a vida das pessoas está um desastre. Está pior. Exatamente. Se a vida das pessoas está um desastre, esse governo não pode não ser desastroso, porque é esse desastre que a vida que as pessoas estão é em parte considerável uma consequência da ação da governação. Nós não podemos ter um povo que vive um desastre completo, realmente, para mim é social, um desastre econômico. Nós não podemos ter um país numa situação de desastre social, desastre econômico, desastre político e um governo meio desastroso. Parece que isso é uma contradição. Deixa-me só dizer uma coisa. O Agualusa não tem nenhuma dificuldade de manusear a palavra. Não tem nenhuma dificuldade. Obviamente que não, né? Obviamente que não. Quando o próprio Agualusa diz que sempre que vai em Luanda fala com as pessoas e está todo mundo a criticar o governo, não sei quanto. Essas críticas feitas que ele próprio reconhece que houve, portanto, reflete a avaliação que os cidadãos fazem da governação do país. Sem dúvida. Ora, se a avaliação dos cidadãos é totalmente negativa, é contraditório que o Agualusa, que, repito, não tem dificuldade nenhuma de manejar a palavra, venha dizer que o governo não é completamente... Graça. Pelo contrário. Há uma contradição aqui, não é? Graça. Vamos lá, então. Vamos lá tentar responder até agora. Para mim, um completo desastre, vamos dizer, é a Guiné-Bissau. Ok? Que é um país que foi capturado realmente por uma cleptocracia ligada à droga, é um narco-estado. Isto é um falhanço, ok? É um Estado falhado. Isto é um completo desastre. Angola não chegou ainda a esse ponto. Ok? Agora, sim, se formos falar, você tem razão, se formos falar no custo de vida, na qualidade de vida das pessoas, com certeza é um desastre. Eu não estou a defender o governo angolano. Eu não estou a defender o governo angolano. Então estamos entendidos. O que nos faz confusão é apenas este. Pelo contrário. Pelo contrário, não deveria estar lá. Desastre. Sim, não deveria estar lá, ou pelo contrário. Ok, tá bom. Então estamos entendidos. O moderador saiu. Ô, Paulo. Agora estás tu, moderador. Claro. Sim, acho que podemos continuar com a nossa conversa, porque antes de passarmos para outro tema, há um ponto que eu acho que é importante, é que, ainda dentro do que estamos a falar, tem a ver com a avaliação que a gente faz do governo. Que eu acho que é muito mais, fácil por causa das consequências que a sua governação tem nas pessoas, na vida das pessoas. Aquilo que dizia o David Bowie. Nós podemos fazer uma avaliação política no geral, abstrata, e comparar, por exemplo, se em Moçambique ou se calhar há uma certa autonomia, por exemplo, se a imprensa é mais autónoma comparando com Angola, ou que o facto de estar muito próximo da África do Sul e de outros países de expressão inglesa pode haver uma influência, mesmo em termos de intelectuais, académicos, mais autónomos, que dão as suas ideias, não é? Podemos comparar com isso, mas quando entramos na questão da governação, aí a comparação é muito, a avaliação é muito terra a terra, não é? A vida das pessoas degradou-se de tal maneira que não há contemplações no sentido de tentar compreender, porque as pessoas estão a passar dificuldades imensas. Há famílias que têm que escolher que refeição é que vão tomar. Só tem uma por dia, se é o pequeno almoço ou jantar. Isto é fruto de um estudo que a minha universidade fez num bairro. Famílias decidem isso. Olha, hoje só almoço. Então, só almoço. De manhã não comem nada, no final do dia também não. Isto é horrível. Quer dizer, isto é um fracasso do próprio país, não é? Quer dizer, da ideia de nação. Quando a pessoa não pode, quando as pessoas não podem ter mínimo, e ter uma refeição suficiente que o corpo precisa para sobreviver.
o futuro de crianças tem que participar dessa escolha. Tem que estar a brincar e depois, hora do almoço, comer, e no final do dia ir para a cama cedo, tomar banho e ir para a cama. Isso é horrível. Isso é horrível, do ponto de vista da governação. E é um retrocesso, de certa maneira. Eu acho que este é um debate que estamos a ter. É o que a governação faz e, sobretudo, não permite que a gente avalie isso, porque houve pessoas que estão presas por terem avaliado mal, por terem dado uma má avaliação à ação do governo, dizendo que isso é um ultraje. Não se pode ultrajar o chefe de Estado. E as pessoas estão de acordo com isso. Muitas pessoas que são do MPLA, e às vezes, aparentemente, pessoas sensatas ou assim, mas depois, diante disso, calam-se. E a vida continua. É uma espécie de normalização de algo que é absolutamente repugnante. Bom, Paulo, sim, graça. Bom, vamos ouvir, o Reginaldo também quer participar, vamos só pedir que o nosso colega Reginaldo Silva quer participar também neste debate, ou aduzir uma opinião ainda sobre, não sei se é sobre este tema agora, mas acredito que é sobre as opiniões sobre a opinião do Agualusa, ou sobre o texto do Agualusa. Por favor. Saudações para todos os presentes e para os ouvintes da Rádio Essencial, dentro e fora do país. Eu pedi ontem ao Teixeira Cândido para fazer esse áudio apenas para vincar uma questão que, no quadro, digamos, desta polémica à volta do Agualusa, chamou a minha atenção, não é? E ela tem a ver, efetivamente, com a liberdade de expressão, assumida com todas as suas consequências, não é? Isto, de algum modo, digamos, tem a ver com o texto que eu li do Ungulani, não é? Um escritor moçambicano, eu não o conheço pessoalmente, tenho ouvido falar dele, mas de facto não tenho muito conhecimento da pessoa do Ungulani, mas de facto preocupou-me o texto do Ungulani no sentido, pois, de levantar algumas questões relacionadas com este exercício do direito fundamental, não é? Eu li o texto do Agualusa, li o texto do Ungulani, claro, e daí, de facto, a minha preocupação. Não me parece que faça muito sentido, digamos, as afirmações feitas pelo Ungulani e o tom, sobretudo o tom, não é? Eu não vou aqui discutir sequer, digamos, o mérito do texto do Agualusa, sobretudo o seu título, que foi aquele que chamou mais a atenção, como já foi dito. Se calhar as pessoas ficaram apenas pelo título e não leram o texto todo. Eu li o texto todo e até me pareceu um texto de algum modo equilibrado, no sentido, pois, de ter em conta todas as facetas do próprio Venâncio Mondlane, não é? Mas, de facto, o que me preocupa a mim é mais o texto do Ungulani, na relação que ele estabelece com a limitação do direito do Agualusa de ter a sua opinião sobre a situação moçambicana. O Agualusa tem alguma vivência moçambicana, mas não é isso que está em causa. É, de facto, esse direito que nós todos temos de olhar para as situações dos diferentes países. Agora estamos todos a olhar para o que se vai passar nos Estados Unidos, né, dentro de mais 2 ou 3 dias, e todos nós temos a nossa opinião e formulamos as nossas ideias e críticas mesmo, né? Daí que, de facto, não posso, de facto, deixar passar essa situação em branco, porque a liberdade de expressão é mesmo um direito fundamental e é universal, não é? Nós gostamos muito dos direitos humanos, da universalidade dos direitos humanos. Eu sou, de facto, um defensor da universalidade dos direitos humanos, não é? Acho que eles, se fossem aceitos por todos, em todos os seus sentidos, sobretudo na sua dimensão mais prática, grande parte dos problemas com a humanidade estariam certamente resolvidos, porque direitos humanos não têm apenas a ver com os direitos políticos, tem a ver também com os direitos culturais, com os direitos económicos e por aí adiante. Daí, este meu áudio é uma pequena intervenção, não quero sequer participar no debate, mas achei importante, digamos, destacar esta necessidade de termos em conta a liberdade de expressão, não é? E mais uma vez, não pareceu, no caso da reação do Ungulani e de todas as reações que agora tenho estado a acompanhar, não pareceu que houvesse aí a melhor atitude, não é? Quanto ao que o Agualusa disse, não é? E, portanto, olha, é isso que eu tinha a dizer. Um grande abraço para todos, continuação de um bom debate.
Bom, opinião do Reginaldo Silva aqui sobre o texto do Ngulano, escritor moçambicano, a propósito ainda do outro texto do Agolusa. Bom, estávamos na realidade a falar já do contexto angolano e da corrupção e da avaliação da Eu só Agolusa. peço desculpa, eu vou ter que sair, que tenho um outro compromisso agora. Peço imensa desculpa, tá bem? Um governo desastroso ou não absolutamente desastroso. Estava com a palavra para o inglês ou ia responder? Eu tenho que sair, peço imensa desculpa, tenho um outro compromisso. Está bem? Peço imensa desculpa. Saudações a todos. Estamos mesmo a terminar, Agolusa. Quer uma notazinha? Podemos nos despedir da Agolusa? Se estão mesmo a terminar, eu espero um bocadinho, sim. Sim. Acho que Graça Campos está com um problema de internet. Graça, perguntava, quer fazer uma questão ao Agolusa ou podemos despedir? A última pergunta que eu faria ao Agolusa é se depois disso o Agolusa vai continuar a viver em Moçambique. Claro que vai. Mal seria, não é? Quer dizer, inclusive hoje... Eu vivo na ilha de Moçambique, comprei casa. Sim, eu tenho uma casa, aliás estão convidados, todos vocês, convido todos. A ilha de Moçambique é de facto muito, muito bonita, é um lugar super tranquilo. E agora tenho uma casinha com um quarto de hóspedes, então faria todo gosto, qualquer um de vocês. Temos que pedir autorização angular, não? Convido todos a irem até a ilha de Moçambique, que é um lugar realmente muito, muito bonito e com uma história muito... Mas só depois das águas amainarem, só depois das águas amainarem. Só depois do conselho. Não, lá está sempre tranquilo. Na ilha de Moçambique está sempre tranquilo e eu acho que toda a gente gosta de mim, eu gosto de toda a gente, não tenho inimigos. Bom, muito obrigado. Obrigado, Lúcia. Estamos juntos, então. Estamos juntos. Um grande abraço. Um grande abraço. Bom, vamos, como dissemos, temos aí os deputados da UNITA e do MPLA, ou da bancada parlamentar da UNITA e do MPLA. Vamos, então, ocupar esse espaço com um tema sobre a composição da CNE. Temos já em linha também o Sérgio Dundão, cientista político, para se juntar a este debate sobre a composição da CNE. Deixam recordar aos ouvintes da Rádio Essencial e Conversa Essenciais em concreto que há um diferendo, passo a expressão, sobre o número exato que cada partido político deve designar. E aqui, fundamentalmente, o número que o MPLA deve ter. Nos termos da lei, do regimento da Assembleia Nacional e da lei orgânica da Comissão Nacional Eleitoral, a Assembleia Nacional deve designar 16 membros e diz o artigo 20º da lei orgânica da Comissão Nacional Eleitoral que o critério que deve presidir a composição deve haver o respeito pela maioria e o princípio da maioria e ter-se atenção às minorias. Em função dos últimos resultados eleitorais em que a UNITA passou a ter 90 deputados, a UNITA entende que não deveria manter os quatro representantes que vinha tendo antes deste número, devia ter 5 representantes, o MPLA deveria ter 8 representantes, e os outros 3 partidos, estamos aqui a falar do PRS, da FENELA e do Partido Humanista, devia ter um representante, que faria com que o MPLA pudesse ter 8 representantes, e todos os outros partidos na oposição teriam também 8 representantes. O MPLA entende que não é assim, que deve ter 9 representantes, a UNITA deve manter 4 representantes, e os outros 2 partidos devem ter 1 representante cada. Bom, na sequência disso, a UNITA abandonou a sessão que aprovou esta resolução, creio que o ato é este, que aprovou essa resolução e, consequentemente, a composição dos representantes da Assembleia Nacional à CNE. A UNITA não concorda. Temos aqui, como dizia então, o deputado Milonga Bernardo, que foi, por coincidência, relator da resolução, e aqui o deputado Faustino Mubica,
da bancada parlamentar da UNITA. Aos dois agradeço o convite, agradeço a disponibilidade por terem vindo ao nosso programa, refletir conosco, e assim também agradeço ao Sérgio Dundão pela disponibilidade. A minha questão ao deputado Milonga é... Teixeira, essa é uma observação. Sim, sim, eu consigo ouvir. Exato. Talvez devêssemos começar pelo Sérgio, porque ele avisou previamente que ao meio-dia tem um compromisso. Portanto, e como esses debates geralmente prolongam, então talvez devêssemos aproveitar ao máximo a disponibilidade, a pouca disponibilidade que ele tem de estar conosco. Então talvez devêssemos começar por ele. Não, a minha ideia é que, estando aqui os dois deputados, o Sérgio, eventualmente, a opinião do Sérgio eventualmente pode esclarecer aquilo que é o entendimento de cada uma das bancadas. Ele pode fazer a introdução, né? Pode fazer a introdução dos outros. Ele está aqui convidado como VAR, né? Ele hoje vai funcionar como VAR. Pois, mas o VAR, recorremos ao VAR quando há dúvida. Então, eu acho que devemos aproveitar o tempo, né? Vamos aproveitar o tempo. Paulo, mas a minha... Sim. Vamos então ao Sérgio Dundão, como sugerem os colegas. Tá, antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. De esclarecer, penso que Cota Graça é possível, eu não vou sair tanto ao meio-dia, acho que é uma confusão, vou sair aí quando faltarem 20 minutos. Acho que também, e pelo que eu entendi pela programação Teixeira, acho que é possível, porque aqui não vou sair tão cedo. Então acho que era possível começar com os deputados e depois aí no meio eu poderia depois fazer a minha intervenção. Tem alguma margem de tempo, Cota Graça? Okay. Posto isto, então, a minha questão ao deputado Milonga, antes cumprimento os dois, o deputado Faustino Mubica e o deputado Milonga, e a questão que se coloca é, senhor deputado Milonga, o MPLA entende que a norma refere-se à maioria e para o MPLA só está subjacente à maioria absoluta e nunca equacionou que a norma pudesse dizer maioria relativa, ou seja, se existem 3 tipos de maioria, qualificada, absoluta e relativa, e a norma não diz concretamente se trata de uma maioria qualificada, absoluta ou relativa, diz apenas a maioria, por que razão é que o MPLA entende que está subjacente na norma apenas a maioria absoluta e nunca relativa? Bom dia Teixeira Cândido, bom dia Faustino, Sr. Deputado Faustino Mumbica, circunstanciais colegas de painel. Em nome do grupo parlamentar do MPLA, agradecemos o convite que nos foi feito para cuidar de uma questão, para debater o nosso ponto de vista sobre uma questão essencial, aqui na Rádio Essencial, aproveitando também para saudar os rádio ouvintes e os internautas. Bom, é uma pergunta bastante interessante esta que nos foi colocada pelo jornalista Teixeira Cândido. Vamos dizer que, de facto, tudo está na base daquilo que é a interpretação jurídica e este exercício hermenêutico em sede do número 1 da linha B do artigo 7º da Lei 12/12 de 13 de abril, relativamente àquilo que deverão ser os números dos deputados dos números de comissários designados por cada partido político em conformidade com os resultados das últimas eleições gerais. E, como sabe, o total de comissários são 16. E o exercício matemático que se faz, que se pode equacionar aqui para se acautelar o princípio da maioria e o respeito pelas minorias parlamentares, é uma regra simples, que é a regra dos 3 simples. Portanto, e para olhar aqui mais do que responder à questão colocada pelo MPLA, portanto, é importante ter em conta que a maioria detida pelo MPLA, decorrente das eleições de 24 de agosto de 2022, que é uma maioria absoluta,
nos termos daquilo que são os resultados, 51,75% dos votos livremente expressos nas urnas, correspondeu a 124 assentos. Portanto, se pegarmos a totalidade do número de deputados que o MPLA tem, multiplicá-lo pelo número de comissários designados pelos partidos políticos ou coligações de partidos políticos com assento no Parlamento, 16, e depois dividi-lo pelo número total de deputados, 220, o resultado é 9. Se, por outro lado, fizermos o mesmo exercício, olhando para aquilo que é a totalidade de número de assentos conquistados pelas minorias parlamentares representados pelos partidos políticos UNITA, PRS, FNLA, PH, são 96. Multiplicá-los pelo número de comissários, 16, e depois dividi-los pelo total de número de deputados, 220. Mas por que juntá-los todos? Este exercício dará mais ou menos 6,7%, qualquer coisa assim. Arredondá-los, estamos a falar em 7. Portanto, e a questão que se coloca aqui é que para, de facto, acautelar aquilo que a lei prevê, e a lei fala claramente em maioria e minorias. Pois não diz maioria absoluta nem qualificada. Sim, mas o MPLA teve uma maioria absoluta. Teve uma maioria absoluta. Sim, mas o que a norma diz é que os partidos políticos, a composição dos representantes da Assembleia Nacional, a Comissão Nacional Eleitoral, obedece ao princípio da maioria e respeita as minorias. Pois. Mas não diz maioria absoluta nem qualificada, tampouco relativa. Qual é a maioria que o MPLA teve decorrente das últimas eleições? Sim, mas a norma não diz que a maioria está ligada à composição da Assembleia Nacional. Diz maioria que pode ser qualificada, absoluta ou relativa. Não. Certo, senhor deputado? Não. Teixeira Cândido. Qual é a maioria que o MPLA teve nas últimas eleições? Absoluta. Absoluta. Sim. Obviamente que é esta a maioria que temos que nos referir. Não. Porque não foi a maioria nem qualificada. Não, a norma não foi nem qualificada. A norma diz o seguinte, desculpa. Cândido, desculpa, se estás a debater tu com o convidado, deixa ele debater. Não, mas posso tentar, estou a tentar fazer para que esclarecermos os ouvintes, porque deixa-me só tentar esclarecer. A norma diz... esclarecerem, né? O que tu... Deixa-me só tentar, já vou. A norma diz que a composição é votada pela maioria absoluta, mas... Votada? Sim, efetividade de funções. A resolução é votada por maioria absoluta, como delibera grande parte das matérias da Assembleia Nacional, mas não diz que a maioria absoluta está ligada à maioria parlamentar absoluta. Que norma é que o Teixeira Cândido está a fazer referência? Estou a falar da lei orgânica, estou a falar da lei, do número do artigo 20, que fala da composição, artigo 20 da lei orgânica da Comissão Nacional Eleitoral. Ele não fala em maioria absoluta para o partido que tem maioria no parlamentar. O Teixeira Cândido tomou nota do preceito legal que eu fiz referência. Que não regula essa matéria. Mas pronto. Está bem. Mas agora deixa-me, Teixeira, pronto, porque me parece que tentou enviesar aquilo que é o meu sentido. Porque se eu aparecer, portanto, se fomos convidados para prestar esclarecimentos, nós vamos prestar os esclarecimentos. E me parece que tentou fazer uma pergunta meio casulosa. Não, para refletir. Fez uma... O deputado tem que falar. Fez uma pergunta. Sim, Paulo. Senão vamos estar no fogo cruzado. Está bem, Paulo. Está bem, Paulo. E fez uma pergunta cavilosa para tentar enviesar aquilo que é a nossa intervenção. Portanto, nós estamos a nos suportar e fizemos referência à linha B. Portanto, é importante olhar a norma do ponto de vista sistêmico. A linha B do número do artigo 7º. E eu vou ler. Composição da Comissão Nacional Eleitoral. 16 cidadãos designados pela Assembleia Nacional por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções,
sob proposta dos partidos políticos e coligações de partidos políticos com assento parlamentar, obedecendo aos princípios da maioria e do respeito pelas minorias. Sim. Portanto, precisa ter em conta. E quando o Teixeira traz a Lissa a questão de porque é maioria absoluta, não maioria simples, não maioria qualificada, é olharmos para aquilo que os resultados dizem. Que a maioria que o MPLA tem é a maioria absoluta. É esta a maioria que deve estar na mesa. Se o resultado fosse o contrário, do ponto de vista hermenêutico, e claro está que respeitamos todo e qualquer outro exercício hermenêutico contrário, não é? Mas este é o nosso fundamento. Pronto, se calhar agora o deputado. Por favor. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade e sobretudo o convite que nos foi endereçado. Saudar a todos e saudar sobretudo os rádio-ouvintes da Essencial. E como primeiro momento da minha intervenção gostava de pedir que me permitissem uma ação prévia com 3 notas. A primeira porque tenho dificuldade de discutir em certa medida questões acessórias. É verdade que o elemento que nos trouxe aqui é a questão dos lugares na CNE, mas eu enquanto político, em primeiro lugar, mas sobretudo como cidadão, considero essa questão acessória e fundamento com a segunda nota, que é olharmos para a natureza e o papel de uma comissão eleitoral em qualquer Estado democrático de direito. Portanto, se nós formos a repensar a natureza e o papel da CNE em qualquer parte do mundo, chegaremos à conclusão que a discussão dos lugares é questão acessória. Seja como for, vamos à questão da discussão dos lugares. Eu penso que nós aqui precisamos, em primeiro lugar, ajudar a encontrarmos um meio termo. E eu gostei quando se disse aqui que é mais uma interpretação. E este é o principal buziles que quase as leis, sobretudo as atinentes ao processo eleitoral, encerram. É darem este aso no âmbito da hermenêutica, que cada um pode tirar conclusões a seu contento. E eu penso que, a partir desse princípio, ou dessa realidade, nós só teremos saída se, de facto, conseguirmos encontrar o maior consenso possível. Primeiro, em reconhecermos que o texto dessas leis não está bem formulado. E por que não está bem formulada? Porque ela está, em certa medida, a esconder uma espécie de privilégio a uma única parte. E é o que nos leva a esses momentos em que, no mesmo texto, estamos com dificuldades sérias, e inclusive o que o meu colega, o deputado Milonga, esteve a fazer agora, que nós solicitamos bastante a nível da sessão da especialidade, que nos dessem esses esclarecimentos, que infelizmente não vieram, e que surgem tardiamente. Acompanhei a intervenção do deputado José Semedo, que está a ser replicada aqui pelo deputado Milonga, que sustenta-se na regra de 3 simples. Chamar a atenção que a regra de 3 simples, ela aplica-se a problemas com 2 grandezas. Quando nós estamos a falar de problemas com mais do que 2 grandezas, ela deixa de ser simples. Regra de 3, mas composta. E me explico. Nós temos a necessidade de saber quantos votos significa. Temos de saber, em termos de grandeza, a grandeza número de votos, a grandeza número de assentos na Assembleia e a grandeza número de assentos na Comissão Nacional Eleitoral. Porque se ficarmos só na regra 3 simples, na prática não estamos a falar do princípio da proporcionalidade direta. Okay? E no princípio da proporcionalidade direta, mesmo que voltarmos para a regra de 3 simples, nós temos a base, que são 16, temos a percentagem, que são 100%, e depois temos os valores percentuais que temos de calcular. Os valores percentuais têm de decidir sobre a mesma base, não há base diferente, pelo menos é o que diz a fórmula. Portanto,
tende a aplicar a percentagem do MPLA sobre o 16, a percentagem da UNITA, do PRS, cada uma delas sobre o 16. Ok? Esta é a regra de 3 simples que me estou a referir. Agora, pegar UNITA, MPLA, aliás, FNLA, PRS, todos como um só todo. Não. Primeiro, nem a lei permite isso. Por quê? Porque cada um deles foi legitimado com resultados diferentes nas urnas. Número 1. Número 2. O princípio do respeito pela maioria, ok? Não tem que ser bem equacionado aqui pela seguinte razão. Deter a maioria do órgão e ser maioria no órgão não são a mesma coisa. E, na prática, foi traduzido aqui pelo Teixeira Cândido, quando questionava se é maioria simples, se é relativa, etc, etc. Portanto, eu posso ser maioria na Assembleia e não deter a maioria da Assembleia. E este é um dos problemas que a nossa Constituição encerra, ao dizer que os partidos políticos, a coligação de partidos políticos, não só ganha, forma governo, o partido mais votado. Isso significa, a oposição no seu todo pode ter maioria na Assembleia e não constituir governo. Número 1. Mas que quem forma o governo, por ser o mais votado, detém, quer dizer, é maioritário na Assembleia, mas não detém a maioria do órgão. O mesmo se passa, e eu entendo que é aqui onde está a surgir a grande confusão. Ok? MPLA 8 na CNE tem a maioria no órgão. Tem a maioria no órgão. Ok? E me justifico. Porque cada um dos demais componentes, na formulação que nós fizemos, UNITA 5, o PRS 1, assim sucessivamente. Portanto, quem tem a maioria no órgão é o MPLA. Agora, um outro aspecto é que em nenhum momento, a maioria absoluta, pelo menos no que diz a lei, a maioria absoluta obtida nas urnas, okay, equivale à maioria absoluta do órgão, porque não é o que a lei diz. O que a lei diz é que é com base nos resultados eleitorais. E se nós pegarmos as percentagens dos resultados eleitorais e quisermos recorrer tanto à Constituição como à própria lei, quando nos fala do respeito pelo princípio das minorias, é que a própria lei, sobretudo a lei eleitoral, ok? Na forma de distribuição de mandatos, já encerra o respeito pelas minorias. Por quê? Porque, regra geral, na distribuição de mandatos, o que conta é, sobretudo, o limite que os assentos têm. E qual é o limite? Você tem 16, não é assim? Vai apurando até chegar ao 16. Você não pode extrapolar os 16. Por isso é que nós dissemos, ao nível da conferência de imprensa, que se esse fosse o princípio, okay, dizer que a oposição junta detém X% da Assembleia. Portanto, neste caso, estaríamos a discutir a necessidade do APN, da Casa CE, do Penjango, por terem participado e terem obtido resultados. Teriam também que estar na Assembleia Nacional. Não tem representação parlamentar. Diga? Não tem representação parlamentar. Não, estou a dizer, se esta fosse a interpretação, com base no princípio das minorias, assim seria, de um lado. Do outro lado, também importa dizer que, tal como a lei está formulada, o sensato é das duas uma. O respeito das minorias, ou aplicando-se o que a lei diz que diríamos que olhar para, como bem disse, a própria regra dos 3 simples, mas na lógica de que a base de imputação é a mesma. Porque não pode haver duas bases, é o que diz a regra. A base são 16. Multiplicar as percentagens, que são os valores percentuais de cada um, sobre os 16. E vais ter o resultado de cada um. Número 1. E número 2, fora desse formato, se recorrermos à doutrina, em termos de ciências políticas, a única saída que vais encontrar é combinar o princípio da maioria com o da minoria, mas recorrendo ao critério da representatividade. E neste caso, o primeiro passo a ser tido em conta é, sobretudo, a representatividade, em que tanto o MPLA, o UNITA, todos teriam, o que resta é que é multiplicado na regra de 3 simples, ou pela proporcionalidade, como quisermos, ok? Vai acabar por, nesse caso, atender apenas aqueles que tiverem percentagens que permitem obter assentos. Ali teríamos esta saída. Por que teríamos de fazer isso?
por uma razão simples. Eu apelei aqui no princípio de que nós temos de olhar para a natureza e o papel da CNE. Qual é o fundamento que nos diz que, ok? Pelo facto de eu ter vencido uma competição passada, tenho de determinar as regras para a competição futura. Ou melhor, pelo facto de eu ter vencido uma competição, tenho de ter a maioria do órgão que regula as competições futuras. Portanto, por isso é que eu dizia antes que nós estamos a discutir uma questão acessória, porque a questão de fundo é, e politicamente falando, a questão de fundo é que a CNE é o árbitro do jogo, ok? E ficou muito claro que a preocupação do MPLA é de ter a hegemonia na CNE para continuar a decidir a seu favor. E por que digo isso? Se nós formos para o artigo 11º da Lei de Organização e Funcionamento, o número 5 até o número 7 trazem ao de cima qual é a grande preocupação. E eu preferiria só olhar para o número 7. Mais do que a decisão que, segundo o artigo 21º? Não, o artigo 16, 1 e 2, que diz o seguinte: o plenário da Comissão Nacional Eleitoral funciona com maioria absoluta dos seus membros em efetividade de funções. As deliberações da Comissão Nacional Eleitoral são tomadas por consenso ou, na falta deste, por maioria absoluta dos membros presentes na sessão plenária. E a informação que nós ouvimos da intervenção do deputado Semedo, que condiz com o que tem sido a prática, ok? A preocupação é assegurar as decisões por maioria dos comissários, ok? Que sejam de confiança plena do MPLA, ou seja, que decidam a favor do MPLA. Mas mesmo neste quesito, eu considero que é um falso problema, pela seguinte razão. Se nós formos olhar para as competências, a forma de indicação do presidente da Comissão Nacional Eleitoral e nas competências do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, e uma delas é exercer o voto de qualidade, que faz a diferença. A qualquer momento pode interromper. Sim, portanto. na mesma terão maioria neste órgão. Deixaria de ser se a preocupação essencial fosse que, em primeiro lugar, a CNE fosse entendida como um árbitro do jogo, ok? E não um decidor a contento, vou já terminar, a contento de um dos concorrentes. E número 2, enquanto nós tivermos uma CNE em que os concorrentes, à partida, no lugar de deliberarem, no lugar de regularem a gestão e fazer uma gestão de um processo que deve tratar todos os concorrentes em igualdade de circunstâncias, e pensarmos numa CNE que delibera apenas no interesse de um dos concorrentes, considero que nós vamos continuar a ter os mesmos problemas que temos tido, conferidos a partir de vários indicadores. O primeiro indicador é, número 1, passadas 5 eleições, nós continuamos a contabilizar as mesmas debilidades, as mesmas violações que, infelizmente, não obstante constarem dos vários relatórios de observação eleitoral, continuam a se repetir. Do outro lado, continuaremos a ver situações bizarras, ok? Como, por exemplo, em que nós vamos para cada eleição e o país tem de despender milhões, centenas de milhões de dólares, ok? Para pagar péssimos serviços. E eu dou exemplo. Desde 2008 que a CNE contrata e paga a preço de ouro as mesmas empresas que
tem prestado ao país um Permitam-me péssimo só, serviço. permitam-me uma nota, Por quê? por Porque favor, as decisões caro são feitas a moderador. contento. favor, As senhor decisões deputado. são feitas a contento. Pode intervir, senhor deputado. Caro moderador, muito obrigado. Por favor, Na senhor deputado, verdade, pode intervir. o meu colega trouxe aqui muitas questões periféricas, mas eu gostava de rebater em duas notas e serei telegráfico, e porque sei que pela estruturação do programa temos também de ouvir outros intervenientes. A primeira tem que ver efetivamente com essa questão da composição. A UNITA, na sua primeira versão, fez referência que, portanto, propôs um figurino de composição nos termos em que o meu colega fez referência. MPLA designar 8 comissários, a UNITA 5, e os outros partidos, PRS, FNLA, PHA, 1. Todavia, depois a UNITA compreendeu efetivamente que não foi o melhor caminho. Aliás, na conferência dos presidentes dos grupos parlamentares, que ocorreu no dia 10 de maio do ano corrente, percebeu-se que estaria a melindrar a lei. Estaria-se a melindrar a lei e... Isto estás a dizer. Esta não é a interpretação da UNITA. E acordou-se, esteve lá o presidente do grupo parlamentar da UNITA. Então, se o presidente do grupo parlamentar da UNITA lá esteve, é porque a UNITA esteve representada. Percebeu-se claramente que o MPLA, para se respeitar, porque foi o que o MPLA defendeu, para se respeitar a questão o princípio da maioria, o MPLA devesse ter 9, a UNITA, o grupo parlamentar da UNITA, 5, PRS, PH e FNLA, na altura, como grupo parlamentar misto, 1 e PH 1. Faça isso. Depois tivemos outros desenvolvimentos que decorreu da dissolução do grupo parlamentar misto. Esse arranjo não foi a lei? Esse arranjo não iria ferir a lei também? Se diz que tem que ter o respeito das minorias, ou as minorias podem ser juntas e depois cada um atribuir... Não, este arranjo não feriu a lei. A questão que se coloca aqui é que, face a este quadro, o PRS e a FNLA, que haviam se juntado num grupo parlamentar misto, dissolveram-se. Entenderam que 1 para os 2 era pouco. Pronto. E então, aí começou a surgir outras cenas do mesmo capítulo. Portanto, e eu fiquei com a nítida ideia que, em sede do debate na especialidade, a generalidade dos meus colegas da UNITA, repito, a generalidade dos meus colegas da UNITA, sobretudo os meus colegas que, do ponto de vista técnico, apresentaram posições, e aqui sem nenhum desprimor, muito mais fundamentadas, não colocaram em causa os 9. A questão que se coloca aqui, e me parece ser mais política, por conta dos acordos que a UNITA tem. E o deputado Vunda Solocombo tocou nesta questão. Com quem? Acordos com quem? Portanto, a UNITA, o grupo parlamentar da UNITA, a UNITA, como partido político, não está representada no Parlamento só por seus militantes. E esses acordos têm custos políticos. Portanto, e esta questão me parece que é o buzil da questão. Porque, muito provavelmente, e aliás, em conversas de corredores com os nossos colegas, é dizer, depois desses, dos comissários designados por nós, nem todos serão nossos militantes. Porque a UNITA terá de permitir que o grupo liderado pelo deputado Abel Chivucovuco também designa um, provavelmente o BD também um, e a sociedade civil também um. Mas esses não estão representados no Parlamento. Não. São grupos políticos. Mas está bem, mas enquanto grupo parlamentar, só a UNITA, não há grupo parlamentar do BD. Não, eu não disse o contrário. Sim, então. Talvez não me tenha percebido. Não, eu percebi. Eu disse o contrário. Eu percebi. Todavia, existem compromissos. Não? Sim. Porque a UNITA não venceu, portanto, não cresceu sozinho. Mas que era o tema, quer dizer, esse não é o tema. Estamos a fazer sentido. Mas esta é uma das questões. Há uma outra questão que eu gostava também, e o meu colega trouxe aqui, que é a designação do presidente da CNE não é uma designação que é feita pelos grupos parlamentares.
Não, isso sabemos, é Milão, feita isso pelo sabemos. Conselho Superior Sim, da Magistratura. sim. Tá? Então, Mas Sr. sabemos Deputado, quem são os presidentes que trazer, são indicados. trazer E isso, quais são os Sr. requisitos Deputado, trazer em que se isto, baseia o trazer Conselho isto, Superior da Bem, eu Magistratura até assim, ouvi, eu acho que indicado. eu ouvi, sim. permita-me também Ok. falar, Sr. Deputado. Agora, se tiver elementos bastantes para sustentar a sua afirmação Não, tenho, ou as tenho, suas eu vou fazer. suspeições, é uma outra questão. Aliás, é mais um dos capítulos onde a UNITA já provou. Nós já tivemos uma situação onde uma cidadã que era indicada como presidente da Comissão Nacional Eleitoral, a UNITA levantou suspeições, a cidadã pôs o lugar à disposição. Todavia, a vitória ou derrota dos concorrentes não decorreram daquela cidadã, meu caro deputado. Ok, mas Portanto, isto era só- importante fazer Sim. estes apartes. Ok, isso, aí vamos entrar em questões Vamos ouvir o Sérgio, não? áreas e vamos sair um pouco de debate. Mas se calhar o seu Dundão, né? Era a Sim. hora dele dar a sua opinião sobre este. Antes do Este Sérgio, Bom, antes do queres Sérgio, falar? eu queria só fazer uma nota rapidinha mesmo, de 2, 3 segundos. O deputado Milonga se referiu à questão do grupo misto e se referiu ao facto de a UNITA não ter posto em causa os 9 deputados representantes. Eu penso que faltou referir aqui dois aspectos. O primeiro, ok, ou seja, a anuência da UNITA a termos esse segundo figurino como base para podermos dialogar, resulta da interpretação do artigo 31 do Regimento da Assembleia, ok? Onde também não nos encontramos com os nossos colegas. Quer que eu leia aquilo que vocês publicaram? Não, só o segundo. Não. Só um Isso só segundo. para facilitar. Eu poderia ler no vosso comunicado. O artigo 31, que tem a epígrafe Grupo Parlamentar Misto, ok? O seu desenvolvimento termina apelando que deve vigorar até ao fim da legislatura. Os nossos colegas dizem que não. Só a denominação é que deve vigorar. Bem, essa é uma questão que de facto está no fórum da hermenêutica jurídica, mas o elemento central aqui que é preciso acolher, para mim, que era o segundo que eu queria me referir, são 2 aspectos. O primeiro é a aplicação rigorosa da lei no estrito do respeito da maioria pelas minorias. E nós indicamos 2 caminhos que havia para seguir isso. O que está-se a procurar fazer é um arranjo que, no fundo, acaba por, diríamos que, dar lugar ao que o MPLA diz que não podia aceitar, mas só para a UNITA. A questão é, você disse, não se podia pôr em causa os novos. Por quê? Porque o MPLA tem Maioria absoluta. Maioria absoluta. Pois. Onde? Não. O MPLA teve maioria absoluta nos resultados eleitorais. Sim. Se é isso que o MPLA quer, multiplica, ok? Essa percentagem pelo 16 e o mesmo faz em relação aos demais. Porque neste caso, se essa consideração que vocês estão a fazer, a UNITA faz parte da minoria. Ok? A UNITA faz parte da minoria. A percentagem que teve vai significar estar a respeitar a minoria. Pois, duas notas breves. Finalmente mesmo, finalmente. 2 notas breves. Sim, pode ir. A primeira, e eu vou me apegar à comunicação do próprio grupo parlamentar da UNITA. Diz o seguinte: na conferência dos presidentes dos grupos parlamentares do dia 10 de maio do ano corrente, foi decidido que os líderes dos grupos parlamentares do MPLA e da UNITA deveriam concertar com base na lei, sublinho, com base na lei. E ficou definida a seguinte condição: MPLA 9, UNITA 5, Grupo Parlamentar Misto, PRS-FNLA 1, PHA 1. Portanto, a UNITA reconhece isso. Depois, relativamente a essa questão que também estamos aqui na elasticidade hermenêutica, quanto à ilegalidade ou não da dissolução do grupo parlamentar misto, nós gostávamos de dizer o seguinte: a característica associativa dos grupos parlamentares decorre da autonomia da vontade, livre constituição
E isto, se associarmos a natureza do mandato parlamentar, anulam os argumentos apresentados pelo grupo parlamentar da UNITA sobre a Eu até poderia concordar com o deputado Milonga, se a redação do artigo 31 não tivesse essa particularidade. A questão que se coloca é que o meu colega está a olhar a lei não de forma sistêmica, não fica apenas para o artigo 31. O número 1 do artigo 28 do Regimento da Assembleia Nacional permite concluir que não apenas os grupos parlamentares mistos podem ser dissolvidos, como também qualquer grupo parlamentar pode ser dissolvido. Só um segundo. Caso, por exemplo, mas aqui seja a vontade dos seus agora, deputados. Não, veja só leia agora o número 1 do artigo 28 e há de perceber. Não, vamos porque, só por um segundo. Repara, Um não segundo. faz sentido. Não faz. E não precisamos aqui de muito exercício jurídico para perceber que a autonomia da vontade é fundamental. Mas depois vai perceber. A própria família, e permitam-me permita-me fazer uma analogia aqui, a família que é a instituição social que deve ser, portanto, mais protegida pelo Estado, cuja sua constituição decorre, por exemplo, quer pela união de facto ou pelo matrimônio, e vamos ficar numa família que foi constituída pelo matrimônio. Se aqueles que decidiram livremente começar esta família entender que os motivos bastantes que estiveram na base da sua Constituição já não existem, dissolve-se. Agora imagine um grupo parlamentar. Vamos só por parte. Claro. Eu até poderia não estar de acordo uma interpretação. Consigo. Eu até porque poderia a estar... interpretação que faz é conveniente, não sistêmica. Mas está bem, vamos lá ver. Eu vou manter a questão que levanta da interpretação sistêmica. Olhe para o artigo que nos estamos a referir da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Pegue os dois números, creio que o 3 e já não me lembro o outro a seguir. Portanto, se for nessa lógica que está a colocar o problema, a interpretação sistêmica, o que é que ele te diz? A primeira versão, o primeiro número, o que é que diz? Eu acho que tenho aqui, deixa-me só ver rápido. Mesmo aqui tem a indicação, porque o texto é similar. Bem, quando se está com juristas, temos sempre este problema, não é? Imagina se fossem físicos, não é? Ou químicos. Não, só para salvar aqui a pele dos juristas, meu amigo não é jurista, só para salvar a pele dos juristas. Sim. Mas é o seguinte, já tenho bem o fio, posso não encontrar aqui o texto, mas já tenho o fio. Num primeiro momento, o que a lei nos diz é que a Comissão Nacional Eleitoral é composta por 17 membros. Um indicado pelo... Designado. Designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. 16 eleitos pela Assembleia Nacional. Segundo, pelos partidos políticos, indicados pelos partidos, eleitos pela Assembleia Nacional, sob indicação dos partidos políticos, com assento... A expressão legal é mesmo designados. Sim, com assento parlamentar, de acordo com os resultados eleitorais. Esse é o primeiro momento. Por isso é que eu disse. Os resultados eleitorais te dizem o quê? Cada um vai indicar de acordo com os resultados eleitorais. Estás a falar da interpretação sistêmica. Mas dá razão. Num segundo momento, é que vem nos falar do princípio respeitando o princípio da maioria e da minoria. E a questão que se põe é: por que nós estamos a fazer esse exercício de contemplar a maioria e minoria? Porque estamos exatamente a fazer essa interpretação sistêmica. Porque se fosse de forma isolada, nós diríamos que a primeira formulação seria bastante para resolver esse problema. Não é assim? Por isso é que nós estamos a dizer permanentemente que, se for só nessa lógica, os únicos a indicarem membros na comissão eleitoral é o MPLA e a UNITA. Okay? É o MPLA e a UNITA. Agora, o elemento que coloca relativamente ao artigo 31, que diz que não se pode coibir a vontade de dissolver porque ela é autônoma na Constituição. Estamos de acordo. Sim, ou seja, a fazer a autonomia da Constituição. vontade. Estamos de acordo. Mas põe-se o seguinte. Mas não sou advogado nem do PRS, nem da SNLA. Põe-se o seguinte. Nota-se. Não sou. Põe-se o seguinte. De onde é que parte nos termos da lei? Onde é que a lei é taxativa?
para levar-vos ao ponto de, em primeiro lugar, olhando para os resultados eleitorais, ok? O único partido, ou melhor, os únicos partidos que cresceram é a UNITA e a FNLA. O MPLA decresceu, o PRS decresceu, etc. Em segundo lugar, em termos de percentagem de crescimento, a UNITA é que teve quase 40% de crescimento. Não é? Estamos a olhar para a lógica que levantou aqui. E a minha questão é, taxativamente olhando para a lei, onde é que buscam o fundamento para saírem do 85511, sair do 9511 para o 9411? Onde é que encontra o fundamento? O fundamento encontram na interpretação da regra dos três simples. Deixa-me responder. É uma questão muito importante. A regra dos três simples, da forma como estão a colocar, está enviesada, está incorreta. Está incorreta porque a regra de três simples... Não, mas o senhor deputado colocou uma questão muito importante. A regra de três simples não tem duas bases, só tem uma única base. Serei telegráfico mesmo, muito telegráfico. Eu peço-vos que precisamos dar uma palavra a... Eu peço favor, Teixeira, por favor, porque é facto que a UNITA cresceu nas últimas eleições. Isso é indesmentível. Só que o crescimento da UNITA não foi bastante para impedir a maioria do MPLA. Isso também é um facto. Maioria é facto que neste órgão não é igual à maioria absoluta. Nos termos desta lei, aqui ou das outras leis, nos termos dos resultados eleitorais, atenção. Era só importante dizer isso, que o crescimento da UNITA não foi bastante para torná-lo nem maioria, nem reduzir a maioria do MPLA. Mas é o mais forte que não justifica que a UNITA, por favor, vamos ouvir o Sérgio Dudão. Estagne em termos de assentos na CNE. Sérgio Dudão, por favor. Antes de mais, cumprimentar o rádio ouvinte, mais uma vez cumprimentar os convidados e agradecer o convite. Eu penso que o debate que nós estamos agora a realizar relativamente à Comissão Nacional Eleitoral faz remeter um velho livro de Gabriel Garcia Marques, A Crônica de uma Morte Anunciada, porque recorrentemente os processos eleitorais angolanos têm alguns episódios, e eu vou citar alguns autores que já trabalharam antes sobre essa matéria: Catarina Gomes, Augusto Santana, Nuno Vidal, André Caputo Menezes, são, por exemplo, autores que já trabalharam nessa matéria. Antes de um processo eleitoral em Angola, um dos temas recorrentes é a questão da Comissão Nacional Eleitoral e, sobretudo, sobre o seu processo, em duas matérias, duas vertentes. Uma é as competências, a oposição tem um entendimento, o governo também tem outro entendimento, de tal forma que, no início, só em 2010 é que a Comissão Nacional Eleitoral, de fato, foi constitucionalizada. Alguns aspectos da Comissão Nacional Eleitoral, porque estava numa lei, e então, como forma de evitar essa polêmica que se decorreu nas eleições de 2008, então se constitucionalizou, pensando que assim se resolvia muitos aspectos da Comissão Nacional Eleitoral. Eu penso que o problema nunca foi jurídico, continua a ser um problema político. E o problema político começa é que deveríamos começar por uma discussão para que servem as eleições e quem de fato deve participar nas eleições. E a resposta que me parece comum e mais típica é que os partidos consideram que são elas que têm maior interesse no processo eleitoral, e a literatura é que diz que os maiores interessados nas eleições são os próprios eleitores, ou então uma comunidade ou uma sociedade. E nesse aspecto nós deveríamos primeiro discutir não a composição da Comissão Nacional Eleitoral, mas sim a sua participação no processo eleitoral. Porque a partir do momento que nós estamos a discutir quantos assentos deve ter a UNITA, quantos assentos deve ter o MPLA, já não estamos a discutir praticamente a Comissão Nacional Eleitoral. E então o debate se torna muito mais pobre, muito mais complexo, e nunca saímos desse arranjo quantos os comissários devem indicar o MPLA, quantos comissários a UNITA devem indicar, porque se entrarem pelo debate ou se entrarem nesse aspecto técnico, vão encontrar sempre argumentos na literatura para justificar porque é que o MPLA deve ter 9, porque é que a UNITA deve ter o número que tem, porque eu posso dizer, estimei, por exemplo, utilizando o princípio da proporcionalidade, dizendo, concordo inteiramente com o deputado da UNITA, só o MPLA e a UNITA é que poderiam indicar
de fato, comissários, se fossem utilizar o princípio da proporcionalidade, porque os outros partidos não atingem a proporcionalidade, então estariam excluídos, então seriam, em termos de minoria, estariam excluídos. Mesmo utilizando o método D'Hondt, também não vão chegar à conclusão de que os pequenos partidos podem indicar, porque eles estão muito abaixo daquilo que o método D'Hondt estabelece, então não vale a pena entrarem para o campo da ciência política, porque o campo da ciência política a resposta seria os dois partidos, o MPLA e a UNITA, deveriam indicar a maior parte dos membros da Comissão Nacional Eleitoral, e os pequenos partidos estariam excluídos do processo. Por isso é que o método de decisão não é esse normalmente não é o caminho, acho que não é o caminho. Por se entrarem por esse caminho, posso dizer já que é possível. O MPLA e a UNITA seriam os únicos a indicar porque têm a maioria, possivelmente. Não é possível, é a realidade. Atualmente o MPLA e a UNITA têm a maior parte do Parlamento angolano, e se nós estimamos, por exemplo, a partir do princípio do número efetivo do partido, nós temos um sistema bipartidário praticamente. Não é tanto... pessoas têm uma forma, nós que estimamos na ciência política, existe uma concentração de representação no MPLA e UNITA, tem mais de 90% da representação parlamentar, então teriam mais de 90% da representação na Comissão Nacional Eleitoral. É uma consequência da concentração do voto no MPLA e na UNITA. O que seria complexo é excluir os pequenos partidos. E nisso está associado a um princípio do tipo de democracia que nós queremos constituir, uma democracia representativa, proporcional. E onde o espírito desse tipo de democracia é garantir a representação dos pequenos partidos ou dos grupos sociais mais pequenos. E esse é o espírito que informa a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Ou seja, tem que se arranjar uma forma de garantir a representação dos pequenos partidos. E a nossa história política nunca pode esquecer isso, é que nós tivemos um conflito armado. Nós, quando constituímos o nosso sistema eleitoral, ele sempre teve como espírito dois princípios. O princípio da representação geográfica e o princípio da representação social. Por isso é que as províncias têm 5 deputados, independentemente se lá tem 1 milhão de pessoas, 100 mil, ou seja, isso está na base, ou no espírito da representação geográfica e social. E a partir daqui, existe um problema, é quando nós combinamos dois princípios, eles nunca funcionam da mesma forma, e é sempre alguém que perde nesse princípio, porque nós aqui estamos a dizer, estamos a atuar com o princípio da representação maioritária e o princípio da representação paritária, porque a Comissão Nacional Eleitoral sempre garantiu a representação paritária num espírito que até é complexo, porque nós estamos a dizer o seguinte: todos os partidos que estão na Assembleia devem indicar um comissário. Imaginemos que nós tivemos 17 partidos. Um partido vai ter que ser excluído. O princípio da representação paritária já nos estabelece em mente que só poderíamos ter 16 partidos no máximo. Ou seja, já tem um limite, porque nós temos que ter 16 comissários. Imaginemos numa situação que o Parlamento angolano chega a 17 partidos. Um partido teria que ser excluído mesmo estando com representação.